voltando, Macron veio aqui puxar o Lula para o lado do Ocidente. Os partidos mais de esquerda que estão na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e no Canadá, eles são mais próximos dos grandes grupos, das grandes oligarquias, das grandes famílias biliardárias. Bater um papo com você sobre a visita do Macron. Vou começar com o assunto principal, a visita do Macron ao Brasil. Pessoal, todo mundo tirando sarro, ele veio namorar, veio dar beijinho na boca. Tem um monte de foto do Macron. Macron é o presidente, atual presidente da França. E tem um monte de foto dele fazendo esse tipo de gracejo, andando de mão dada, abraçando, segurando, com outros presidentes, ditadores pelo mundo. É como o brasileiro, vai para o exterior, a gente tem o costume, dar um abraço, beijar, mulher beija. Aqui nos Estados Unidos, uma mulher brasileira beija alguém, o pessoal fica assustado, que está querendo alguma na bochecha, né? Está querendo coisa comigo. É hábito cultural. Macron existe o comentário que o casamento dele com uma mulher 25 anos mais velha, que foi professora dele quando tinha 15 anos, os 3 filhos dela são do primeiro casamento, é um casamento de fachada, e já mostraram que tem caso ali que ele eventualmente pode ter um envolvimento amoroso com outro homem. Mas isso é bobagem, isso não interfere na análise. Se ele é ou não é homossexual, se o casamento dele é ou não é de fachada, é um detalhe. O que é importante você saber, o Macron, ele é criatura das famílias que controlam ali as principais oligarquias, as principais famílias da Europa Ocidental. Ele está a serviço desse pessoal há muito tempo. Ele que fez a fusão da Pfizer com a Nestlé, quando ele estava trabalhando como sócio do Banco Rothschild. O cara foi sócio do Banco Rothschild. Já por si só é um carimbão no peito. Participou de grandes deals como esse. Ele é uma pessoa que está a serviço das grandes corporações, das grandes famílias que controlam a Europa Ocidental. Bilderberg, aí você vai olhando e aí começo a falar, já começa a cair essas coisas aí, meu, é batata, cara. Esse pessoal, meu, começou a falar esse tipo de coisa, já começa a bloquear. Mas quem é o Macron? O Macron é um cara, é filho de médicos da França, católico. Antes que ele fale, ele é judeu, não é judeu, porque já vi aqui um monte de coisa. É judeu, não é judeu, ele é católico, batizado, estudou em colégio jesuíta, mas está a serviço dessas grandes corporações. O Rothschild originalmente era de judeus, um banco de judeus, mas as outras grandes corporações, as outras grandes famílias oligarcas que controlam a Europa Ocidental, que é contra quem a gente luta nesse lado do mundo, eles são, né, estão alinhados com ele, não é, né? Eventualmente o Rothschild é, mas outros não são, né? E eles estão alinhados. E é importante entender que o Putin, ele representa um outro eixo de poder, uma outra nação, outras famílias que controlam o território. E eles estão disputando poder pelo mundo. Assim como a China tem famílias que controlam o Partido Comunista Chinês e estão disputando poder pelo mundo. Houve uma expansão nos últimos anos, tanto dessas famílias russas quanto das famílias chinesas, que começaram a confrontar espaço com esses grupos europeus. O Macron, ele é presidente de um país ocidental que existe o devido processo legal, existe uma economia de mercado, você não vai ter sua casa tomada de você no estralar de dedos, ou você vai ser preso sem ter o devido processo legal. Existe um rito dentro da França. Você pode fazer as críticas que você quiser fazer à França, mas entre o seu filho nascer em Paris, com toda a sujeira e imundície que hoje em dia tem em Paris, e nascer em Moscou, não tenho que ter dúvida. É óbvio que na França seu filho vai ser muito mais livre do que em Moscou. É óbvio que seu filho nascer em Marseille vai ser muito mais livre do que se nascer em Oblast, ou nascer em Pequim, ou nascer em Xangai. Pode ser que ele sofra mais violência, seja roubado na infância. Pode ser. Mas em termos de violência do Estado ao indivíduo, não tem o que argumentar. Mesmo o Ocidente sendo controlado hoje, tendo toda a influência desses grupos,
A gente, como indivíduo, como classe média, tem mais liberdade do que se estivesse na China ou na Rússia. Então, para caracterizar, ele não é bonzinho, é um cara bem errado, é um cara que eu diria do mal, é mesmo quilate que o Tarcísio, só que não tem a mesma formação que o Tarcísio. Ele tem uma formação muito mais sofisticada, é um cara com, né, a bagagem dele para frequentar esse meio, ele fala muito bem inglês, ele fala muito bem francês, ele toca piano, tem várias características aí que é um cara sofisticado. Foi do Partido Socialista Francês, saiu, montou o próprio partido e agora trabalha para os grandes oligarcas, muito parecido com o que o PT faz, muito parecido com o que o PSDB faz, muito parecido com o que o Tarcísio está se dispondo a fazer. Tá? Então não tem muito o que inventar. Mas ele está do Ocidente e está disputando espaço com Putin e os grupos que representam que o Putin defende e o Xi Jinping e os grupos que eles defendem. Aonde existe grandes áreas de interesse? Hoje, na Europa, a Ucrânia, visivelmente, eles não querem deixar o Putin ter uma vitória na Ucrânia, porque isso a gente já apresentou em outros Weintraub Sem Filtros, não pararia aí, haveria uma expansão. Mas uma área que eu não falei muito, e é de grande interesse da França, é a África. A África está sob expansão colonial chinesa e expansão colonial russa, por incrível que pareça. E a França, historicamente, manteve uma presença neocolonial estratégica na África. O Brasil, no passado, na primeira gestão do Lula, o Brasil é um país muito grande. A França tem 70 milhões de habitantes, o Brasil tem 200. Economicamente é muito mais forte que o Brasil, mas o Brasil, mesmo sendo menor, ele não é pequeno. Então você pega um BNDES, uma Odebrecht, uma Camargo Correia, contratos, faz um estrago. Ele pesa na balança. Na disputa mundial que está acontecendo, pesa na balança. E o Macron veio para cá para puxar o Lula para o lado do Ocidente. Vou repetir. Entre o Putin e o Macron, eu vou de Macron. Não tem nem que discutir. Acho péssimo o Macron. Mas o Putin é 20 vezes pior. Entre morar na França, morar na Bélgica, que é o caos, tá horrível, é muito melhor Bélgica do que China, melhor do que Rússia. Em termos de liberdade, perspectiva, etc., tudo. Para o meu estilo de vida, para os meus valores. Então, assim, voltando, Macron veio aqui puxar o Lula para o lado do Ocidente. Os partidos mais de esquerda que estão na Europa Ocidental e nos Estados Unidos e no Canadá, eles são mais próximos dos grandes grupos, das grandes oligarquias, das grandes famílias biliardárias. A esquerda ocidental é próxima desses grupos. O que seria considerado direita não é tão próximo desses grupos, é mais defensor da classe média. Tá? Por incrível que pareça, a pessoa tende a associar esquerda vai lutar pelo trabalhador braçal, não sei o que lá, não. Eles recebem, o vínculo hoje das esquerdas da Europa Ocidental, e aqui, Partido Democrata está muito mais no lumpesinato, na barbárie, o woke e tal, e as grandes corporações, os bilhardários, tá? Os bilhardários. Há parceiros agora do Tarcísio, que o Tarcísio se aproximou muito dessas pessoas. Então, assim, resumindo, o que o Macron está fazendo aqui é mais ou menos o que foi feito com Getúlio Vargas na Segunda Guerra Mundial. Então você tinha aqui no Brasil uma disputa de poder. Hitler contra, né, a Alemanha nazista, contra a Grã-Bretanha e Estados Unidos. E o que aconteceu? O Getúlio Vargas era muito mais próximo, ideologicamente, alinhamento, tudo, do Hitler e do Mussolini, do que do Churchill e do Franklin Delano Roosevelt, muito mais próximo. Só que o que aconteceu? O Getúlio Vargas era corrupto. Tem vários exemplos. E, além disso, além de receber na física, etc., tal, ele também recebeu a CSN, né, que estava tendo, a gente vai montar a Companhia Siderúrgica Nacional se você ficar do nosso lado. Então, houve uma barganha, houve uma troca. O que você quer?
para ficar do nosso lado. O Brasil, a sociedade brasileira estava dividida, tinha gente apoiando nazistas no Brasil e tinha gente antinazista no Brasil. Os Estados Unidos estava dividido, tinha muito apoiador de nazista nos Estados Unidos. O Henry Ford era um dos maiores nazistas do mundo. Henry Ford, aqui, ó, da empresa automotiva, um mega nazista. Então, o mundo estava muito dividido. E nessa divisão, assim como na Alemanha nazista, nem todo mundo era nazista. O Hitler foi eleito a primeira vez, e única, né, com 36% dos votos. Tinha lá uns 30% de voto do Partido Comunista Socialista. E aí tinha a meiuca ali que ficou entre o fogo e o caldeirão e falou, putz, nos lascamos. Então, resumidamente, o que ele está provavelmente tentando fazer, não estou afirmando que ele vai subornar o Lula, mas ele veio aqui negociar, ele veio conversar. O que você quer? É o submarino nuclear. Quero tecnologia, quero não sei o que lá, quero... Veja, o presidente Bolsonaro está sendo acusado de ter recebido colares de diamante, cada colar 18 milhões de reais, ou de dólares, né? Ou canetas de diamantes, relógios de ouro, barras de ouro, ele está sendo acusado disso. Será que o Lula também não recebe? Eu acho que o Lula, ele já está em outro patamar, então não seria através de um relógio, né? Eu acho que ele está em outro patamar, o Lula. Talvez no passado, durante as greves no ABC, ele tenha recebido um carrinho ali para ser o pelego, né? Pode ser. Não descartaria, não falaria não que ele saísse de carrinho novo a cada greve, né, para encerrar as greves. Pode ser, existe, né, gente que fala isso. Não tenho como provar, mas hoje em dia eu acho que não seria um carro, uma caneta, um relógio. Assim como eu acredito que ele colocaria mais coisas em cima da mesa. O que provavelmente o Macron, o Ocidente, não quer é o Lula fazendo o que ele fez na última gestão. Entrando e fazendo lambança. Porque eu no Banco Mundial via lambança. Os cadáveres estavam espalhados pela África e pela América do Sul. E a África é a área de influência da França, é importante para a França, a África, ainda hoje. Feriadão. Peguei, vim pescar um peixinho aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca, para pegar bolsonarista. Aproveitando, dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Sem Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço.